Senhores, vou gravar mais um vídeo. O objetivo é construir o aplicativo para nos conectarmos ao ESP via Bluetooth. Vou dar uma passada rápida aqui no código, né? Sempre iniciando do zero, para que a gente consiga compreender todo o caminho. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar é da nossa biblioteca Bluetooth Serial. Então vem aqui, ó, arquivo. Ela já vem instalada quando você instala a placa do ESP, tá? Então essa daqui, ó, Bluetooth Serial. E aqui eu vou pegar essa daqui, ó, Bluetooth Serial para Serial BT. Vou dar um Ctrl A, vou dar um Ctrl C, já vou fechar tudo isso aqui que eu não vou usar mais. Vou colar ela aqui em cima, Ctrl V. Beleza. Essa é a mesma que nós usamos anteriormente, porém ela teve aqui algumas alterações, tá? Mas eu vou tentar manter o padrão. O que ele manteve aqui, ou ele acrescentou na verdade, é uma possibilidade de você colocar um pin aí, como uma segurança para conectar no seu Bluetooth. Eu vou tirar. Aqui é somente um device name, eu também vou tirar. Vou colocar direto lá embaixo. Aqui é para configuração do Bluetooth. Essa linha aqui eu vou tirar ela também, vou deixar ela bem enxuta aqui. Aqui é importante, tá? Esse aqui é o nome do nosso objeto. Aqui eu já estou no setup. Vamos ver o que eu consigo tirar aqui também, ó, o nome do dispositivo. Você vai colocar ele aqui entre aspas, dupla, tá? Então aqui eu vou colocar meu app. Vou colocar um underline aqui no meio. Você pode colocar o nome que você quiser aí, tá? Fique à vontade. É a forma com que você vai localizar o seu dispositivo lá no Bluetooth. Aqui ele está informando que é só parear o meu dispositivo. Eu vou tirar isso aqui também. Uma outra coisa que ele acrescentou foi a possibilidade de fazer a leitura do MAC address, que nesse caso para a gente também não será importante. Deixa eu já excluir isso daqui tudo. Opa. Aqui essa definição if-def aqui é para o PIN, nós não vamos usar. Então já vou deixar aqui bem simples. Ele vai ficar igual aos que nós fizemos antes, tá? Deixa eu dar uma jogada aqui. Aqui dentro do setup nós vamos precisar colocar um pino. Então vou definir aqui o pin mode. Vou colocar o pino 19, já tem um LED, um relé lá na minha placa. Output. Beleza, então já defini aqui meu pino como sendo saída. O meu loop aqui eu vou dar uma melhoradinha nele. Eu vou manter somente esse cara aqui, ó, que é o meu Serial BT Read. Vou dar um Ctrl X aqui, o resto eu vou apagar tudo. Bom, Ctrl V, né? Ctrl X. Aqui, Ctrl V. Esse meu Serial BT, ele vai ler o dado que chega lá na porta serial do Bluetooth e vai mandar esses dados para uma memória, tá? No caso aqui eu vou criar uma variável. Vamos chamar essa variável de dados. Então esse meu serial BT lê a informação que chega e grava dentro aqui dos dados. Esses dados eu vou precisar defini-lo. Então vamos criar aqui um char, uma variável do tipo char. Poderia também ser outro tipo de variável, mas nesse caso eu vou trabalhar com char mesmo. Beleza. Quando ele lê o valor aqui,
eu preciso comparar o valor que está dentro do dados, lido pela porta serial, e vou comparar com alguma coisa, tá? Então aqui eu vou usar o if, se dados for igual, aspas, simples, vou colocar aqui o azão, eu quero que ele digital acenda lá, o meu LED que está no pino 19, então aqui digital write, pino 19, ele vai ser high, beleza. Se ele receber o azinho, então se os dados for igual ao azinho, eu quero que ele não acenda ou apague o meu pino LED que está no pino 19. Digital write, low. Beleza. Então esse código aqui é o primeiro, tá? Ali é bem simples mesmo. A ideia é que a gente se concentre um pouquinho mais lá no... Deixa eu só dar uma auto-formatação. A ideia é que nós nos concentramos um pouquinho mais no App Inventor. Então só vou verificar se não cometi nenhum erro. Beleza, em princípio tá tudo ok. Então eu vou para o App Inventor agora. Senhores, vamos criar aqui uma interface gráfica agora para a gente poder acionar aí o nosso Bluetooth, tá? Então vou usar aqui o App Inventor, tá? Ele é um dos mais tradicionais quando se fala na criação de aplicativos para Android. Então se você não tem uma conta, é simples, é só você ir lá e criar, tá? Não é gratuito. Aí depois que você criar, você vai aparecer nessa tela aqui, ó. Vem aqui, ó, criar apps. Todos os apps que você for criando, ele vai aparecendo aqui para você, ó, tá? Nós vamos criar um novo. Aqui, Start New Project. Eu vou chamar de My App. Vou dar o OK aqui, ó. E ele já vai trazer aqui uma tela parecida com o meu celular. Aqui eu vou pegar alguns arranjos, tá? Para deixar o meu layout um pouquinho mais organizado. Aqui, ó, vou fazendo de um de cada vez aqui, ó. A primeira coisa que vai precisar é deixar ele para pegar a sua tela inteira, senão não vai ficar aqui concentrado nesse espaço aqui de 100%. Então aqui eu vou deixar já com tamanho na largura, aqui a altura, vou deixar automático. E a largura aqui, ó, eu vou pôr fill parent, ou seja, vai preencher todo o espaço. Aqui dentro eu vou colocar uma imagem. Para isso você virar aqui no User Interface, imagem, traz ela para cá. A imagem ficou no canto esquerdo, deixa ela no centro. Então você vem aqui, ó, clica no arranjo, né? E aqui você tem a opção, o que está dentro dele, deixar à esquerda, ou de deixar à direita, ou de deixar o centro, que é o que nós vamos fazer. E também dá para escolher se ele vai ficar alinhado para cima ou para baixo. Eu vou deixar no centro. Beleza, agora eu vou atribuir uma imagem aqui. Então vou selecionar a imagem, ó. Você tem duas opções, você pode pegar ou clicando aqui, ó, ou você também pode pegar ela aqui direto, ó. Aí já seleciona ela. Quando você selecionou ela aqui, você tem a opção de buscar uma imagem aí no seu PC. Então você vem aqui, ó, Upload, escolha o arquivo, vou pegar essa daqui, ó.
Vou dar OK. A imagem veio aqui para dentro já. Aqui você vai redimensionar, tá? O ideal é que você faça uma imagem que fique bacana aí no seu celular. Eu vou deixar essa daqui com 340 de largura. E a altura dela aqui, eu vou deixar com 100. Vamos ver se 100 vai ficar bom. Tá bom? Ele dá um espacinho para não ficar tudo muito amontoado. Beleza. Então já está feita aqui a minha primeira parte. Agora eu vou voltar lá no layout. Pegar mais um arranjo. Na verdade eu vou pegar 2 arranjos aqui. Vou deixar aqui na largura fio parent, na largura fio parent também, que é o preenchimento total. Aqui a altura, eu vou deixar uma altura aí de 50. Ok. E esse aqui também 50. Dentro desse primeiro arranjo aqui, eu vou colocar um status para eu saber se o meu Bluetooth foi conectado ou não. Na verdade é só um label mesmo, que depois eu vou atribuir para ele uma função aí. Então eu vou deixar ele também no centro aqui, ó. Centro, centro. Esse texto que aparece aqui você pode pôr o que você quiser, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, status de conexão, para eu saber se está conectado ou não. Agora o mais importante mesmo vai ser o nome que você vai dar para esse label aqui, ó. Senão vai chegar uma hora que vai ter um monte de label aqui, aí você vai nos blocos e não sabe qual é qual. Então vamos dar um nome já que nos arremeta a função que ele faz lá dentro no meu back-end, né? Aqui, ó, rename. Vou chamar ele de ST, não pode ser nome duplo aqui, nada separado, com caracteres especiais. ST conexão. Ok, aqui, ó, mudou aqui. Ó. Esse nome aqui é o que vai aparecer para a gente pegar ele lá depois. Aqui dentro eu vou colocar 2 botões. Na verdade eu vou colocar o Lister Picker. Não é um botão, esse cara aqui ele tem uma função importante, que é listar os Bluetooths que estão pareados com o meu celular. E eu já vou pegar também um botão para fazer essa desconexão. Então esse vai ser para conectar e esse vai ser para desconectar. Vou deixar eles do mesmo tamanho. Então aqui na minha largura, vou deixar eles com 150. Qualquer coisa a gente volta aqui e muda, tá? 150. E esse aqui também eu vou deixar com 150. Não, aqui é a altura, é na largura, 150. Vou deixar os dois alinhados ao centro, tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui vai ser o botão onde deverá clicar para se conectar. Então vou mudar o nome aqui para deixar um nome que fique mais chamativo aí para o meu cliente. Então aqui, ó, tá texto, vou chamar conectar. Então, já apareceu lá, ó. E esse outro aqui eu vou chamar ele de desconectar. Bom, tá feito. Aí eu posso deixar aqui, eu vou deixar ele tamanho 16. E aqui eu também vou deixar com tamanho 16. Com o passar do tempo você vai escolhendo aí como você quer que ele fique, tá? Eu vou pegar mais um label agora, só que eu vou pegar tudo e vou colocar dentro do arranjo aqui, tá? Vou pegar um arranjo. Vou deixar ele aqui no fio parent, né? Largura preenchimento total. Vou pegar um label. Vou deixar o meu label alinhado ao centro
tanto na horizontal quanto na vertical do meu arranjo. Aqui eu só vou colocar, não vou fazer ligação nenhuma, eu só vou mudar aqui o nome mesmo, escrever aqui text para label 1, vou colocar aqui conectar acionamento de cargas. É só o local forma que ele vai aparecer aqui, ó. Você pode deixar ele aqui com um tamanho maior. Vou deixar ele com 18. Vou deixar ele em negrito. Joia. Agora eu vou pegar mais um arranjo. Esse arranjo também eu vou deixar ele como fill parent. E aqui dentro eu vou colocar dois botões. Agora são botões mesmo, os dois. Tá? O primeiro botão e o segundo botão. Vou deixar eles alinhados ao centro, tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui eu vou deixar o tamanho dele já definido. Vou colocar 150. E esse aqui também vou colocar 150. Beleza, esse aqui eu vou chamar de ligar. Então aqui onde está texto para o botão 2, eu vou escrever ligar 1, tá? Só para que você entenda que pode ter o ligar 2, 3, 4 e vai. E aqui eu vou pôr desligar 1. Vou deixar ele em negrito aqui agora. Aqui, ó. Só selecionar aqui esse font bold aqui. Ficou pequeno ainda, vou deixar ele com 16. Aqui a mesma coisa. Vou deixar o tamanho da fonte 16, vou deixar ele também negritado aqui. Vou pegar mais um arranjo para eu ver o status de carga. Então também vou deixar esse aqui como fill parent. Vou pegar mais um label. Aqui eu vou chamar de status de carga. Vou deixar no centro. Beleza. Agora eu vou precisar esse botão aqui, ó, o primeiro botão desconectar, eu vou precisar dar um nome para ele, senão vai ficar com o botão 1, botão 2 e botão 3. O que cada um deles faz? Só para saber se eu renomear. Aqui esse aqui vai ser o desconectar. Esse daqui vai ser o ligar 1, o rename, ó. E esse aqui vai ser o ligar 2. Rename. Desligar 1, na verdade. O status de carga aqui, ó, que é esse meu label 2, eu vou chamar ele de ST carga. ST carga 1, né? ST underline carga 1. Assim depois eu posso copiando e colando e acrescentando quantas eu quiser aqui. Cara, eu acho que da minha conexão tá pronto, da minha tela principal já tá pronto. Se você tiver interesse quando estiver fazendo, já ir monitorando no seu celular como ele fica, basta você vir aqui em Connect, aí compre. Ele vai gerar esse QR Code, você pode ir verificando ele à medida que você vai fazendo ele, tá?
Depois lá no final eu mostro para você ver como que ficou. Aqui eu vou cancelar. Você vai precisar ter instalado o AI Companion. Vai lá no Apple Store, Play Store e baixa esse aplicativo aqui, ó, AI Companion. Tá? Tem esse símbolo aqui, é bem fácil de achar. Beleza, daqui a pouco eu volto para a terceira parte. Vou dar um stop aqui. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso designer, né? E agora nós vamos lá para os blocos, tá? Aqui, na hora que eu estava conferindo aqui os nossos designers, eu percebi que um elemento que eu não havia mudado o nome dele, tá? Era o nosso List Picker. Então ele estava... cadê? Aqui, ó. Era esse elemento aqui, ó. Eu só alterei o nome dele para facilitar na nossa busca lá nos blocos, tá? Os demais estão tudo com nome. Outra coisa que você vai precisar é arrastar o Bluetooth para dentro aqui do nosso screen. Ele é um componente não visível, ele não vai aparecer aqui. Ele vai ficar aqui embaixo, aqui, ó. E também aqui, junto com os demais que nós trouxemos para cá. Esse Bluetooth Lite, ele fica no nosso conectividade, tá? Então você vem aqui no conectividade, ó. Olha ele aqui, ó. É só pegar ele. Vou trazer ele para cá de novo, ó. Tá vendo? Ficou aí com 2 agora, tá? Para deletar, só deletar aqui. Yes. Você vai precisar só de um e eu também. Beleza. Agora nós vamos lá para os blocos. Os blocos é questão de costume, tá? Com o passar do tempo você vai pegando o jeito aí de mexer com eles, tá? Então o primeiro elemento que eu vou precisar é o nosso List Picker, que é esse componente aqui, ó, tá? O conectar. Então ele é o nosso List Picker, que eu mudei o nome dele para lista Bluetooth. Quando eu for abrir as configurações desse botão, eu vou ter duas condições aqui, uma de antes e uma de depois. Uma antes e uma depois, né? Vem aqui nos blocos. Então vamos lá procurar ele, ó. Se você não alterou o nome, ele está como List Picker. No meu caso já alterei, está como lista Bluetooth. Clica nele. Então os dois primeiros elementos aqui, ó, são condições. Quando o antes aqui, ó, quando o meu lista Bluetooth antes for selecionado, e tem o meu depois. Volta aqui, ó, depois que ele for selecionado. Esse antes aqui é o seguinte. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos chamar os elementos do nosso Bluetooth Client, tá? E ele vai me fornecer lá os nomes e os endereços desses elementos. São os componentes que eu tenho listado aí, já pareado com o meu Bluetooth. Essa é a ideia. Para isso eu vou precisar, ainda dentro do meu lista Blue, eu vou precisar aqui procurar set lista Blue, aqui ó, set lista Bluetooth elementos. É só trazer ele para cá. De antemão aqui ele já apareceu com um erro, tá? Porque ele não está completo ainda, né? Agora nós vamos precisar dos nossos elementos, que na verdade é a nossa lista de cliente. Essa lista de cliente, quem vai chamar ela para a gente vai ser o nosso Bluetooth Client. Então, aqui no Bluetooth Client eu vou procurar ela aqui, ó. Logo a primeira verdinha que apareceu, tá? É só trazer ela para cá. Então, de primeira parte aí, ele vai já listar aqui os elementos. Antigamente, pessoal, só assim já estava funcionando, tá? Agora já não está funcionando mais. A gente vai precisar fazer uma alteraçãozinha aí. Mas beleza. Antes de eu ir para essa alteração, vamos pro depois que eu clicar no botão conectar. O que ele vai fazer? Eu vou precisar de um comando aqui, porque ele vai chamar todos os meus elementos que estão listados para que eu possa selecionar um desses elementos. Então aqui eu venho aqui no Ctrl, ó, vou precisar ter uma condição aqui, né? E essa condição ela vai chamar
os endereços conectados no meu Bluetooth. Então aqui eu vou ter que ir lá no meu Bluetooth. Aqui, ó, vai chamar os endereços conectados, tá? Que eu vou precisar selecionar, tá? Então, vamos supor que você tenha 10 elementos aí no seu celular. Só escolher um para selecionar. Nesse caso aqui, eu tenho que voltar lá no meu Bluetooth Client e selecionar, não, na verdade é aqui, ó, no lista Bluetooth, tá? É esse botão aqui que eu vou selecionar qual deles eu vou querer. Eu vou descendo aqui, ó. Lista Blue Selection. Lista Blue Selection. Aqui, ó. Beleza. Joia. Então aqui, ó, quando eu apertar, primeiro ele vai abrir os elementos e aqui eu vou selecionar qual elemento eu vou me conectar. Tá? O elemento que eu dei o nome lá no código do Arduino. Se ele se conectar, eu quero que ele apareça para mim que ele está conectado. Para isso, nós colocamos um label lá em cima dele, ó, é o status de conexão. Esse cara aqui, eu dei o nome para ele aqui de ST conexão. Então eu vou voltar lá nos blocos e vou procurar esse ST conexão. Ele está aqui, ó. O que eu quero fazer aqui? Quando eu clicar, quando ele conectar, eu vou mudar o meu ST conexão para exibir para mim um texto, tá? Então aqui, ó, set ST conexão, ou seja, ele vai pegar o texto que está lá e vai escrever alguma coisa no texto. O que ele vai escrever? O que eu quiser. Então eu vou pegar aqui o texto, ó. Vou pegar aqui o bloco vazio e vou escrever aqui, ó, conectado. Você pode colocar conectado ao Bluetooth, fique a seu critério aí, tá? Muito bom. Então aqui, ó, eu já, quando eu pressiono o botão, ele já vai listar os elementos e aqui eu vou selecionar os elementos que ele chamou. Um dos elementos que ele chamou. Só conecta um por vez, hein? Tá. E agora? O que eu vou fazer? Bom, uma vez que eu estiver conectado, eu vou interagir com o meu aplicativo. Então lá no meu designer, eu coloquei aqui dois botões. O primeiro aqui é o ligar 1 e o desligar 1, tá? Eu vou precisar achar esse primeiro botão aqui que é o ligar 1. Quando eu apertar ele aqui, ele vai mandar um comando para o meu ESP. No caso aqui, ele vai mandar um texto, tá? E esse texto vai ser a letra A. Deixa eu abrir o Arduino aqui, ó. Foi o código que nós colocamos aqui, ó. Tá? Então, se eu mandar o Azão, ele vai acionar o pino 19 lá, tá? Vai ligar ou acionar o meu relé. Se eu mandar o Azinho, ele vai desligar o relé. Simples assim. Então vamos lá no nosso... Aqui, ó. O que eu vou fazer? Lá nos blocos, né? Vou procurar aqui pelo ligar 1. Só clicar nele aqui, ele já vai abrir uma série de configurações para você. Então, quando eu clicar no ligar 1, ó, já trouxe ele para cá. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele chame o Bluetooth e envie o caractere. O Bluetooth está dentro do Bluetooth Client. Então, aqui ele vai chamar o Bluetooth. Chama o Bluetooth e envia um texto. Tem várias opções aqui, tá? Eu vou fazer com essa daqui que eu estou mais acostumado. Ó. Então chama o Bluetooth e envia um texto. Qual texto ele vai enviar? O Azão. Vou aqui no texto, ó. Vou pegar aquele vazio, vou trazer ele para cá. E aqui eu vou pôr o Azão. Beleza. E eu também coloquei, se você for lá no designer, ó, o status de carga. O que ele vai exibir nesse status de carga? Eu quero que ele coloque, por exemplo, carga 1 ligado. Carga 1 desligado, tá? Esse vai ser meu status de carga. Então aqui
voltando lá nos blocos, eu tenho que procurar o status de carga, tá? Deixa eu ver se eu cheguei a dar um nome. Aqui, ó, dei um nome para ele, ó. Clicou nele, ó. Venho aqui. Tem várias opções, tá? Venho aqui, ó, seta, UST carga 1, para. Então aqui ele vai mudar o status da minha carga para algum comando. Aqui eu posso ir lá no texto e pegar lá um bloco vazio e colocar o meu, por exemplo, assim, ó. Ou eu posso simplesmente selecionar um desse aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou pôr ligado. Porque quando eu mandar o azão, eu quero que ele ligue. Ele tem que ficar aqui, ó, ligado. Beleza, bem simples assim mesmo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V em tudo. Observe que ele já deu erro, tá? Porque estou dando comando para o mesmo botão. Esse aqui não vai ser o lugar 1 mais, ele vai ser o segundo botão. Volta lá no Designer, ó. O meu segundo botão é o desligar 1. Aqui nos blocos, vem aqui, ó, desligar 1. Beleza. Ele também vai chamar o Bluetooth Client, também vai enviar o texto. Só que o texto que ele vai enviar vai ser o Azinho. Como que você sabe? Lá no código do Arduino nós definimos. Beleza? E ele vai apagar, vai mandar o pino 19 para baixo, portanto ele vai apagar o meu LED ou a minha lâmpada se tiver alguma coisa ligada nela. No relé, né? Beleza. Então aqui está feito. Aqui eu vou mandar o desligado. Bom, o que eu vou precisar agora? Tá? Antes, vamos desconectar também. Vamos procurar aqui o desconectar. Porque nós colocamos lá no nosso designer, ó, o conectar e o desconectar. Entendeu? Então vamos colocar aqui o botão desconectar. O desconectar é bem simples, tá? É somente você procurar lá o seu botão desconectar. Aí ele aqui, ó. E vai selecionar ele, ó. Quando eu clicar no botão desconectar, ele vai fazer o quê? Aí ele vai ter que desconectar do Bluetooth. Então eu vou lá no meu Bluetooth Client, ó. E tem aqui um desconect, aqui, ó, tá facinho aqui, ó. Tem um desconect. E eu também posso, obviamente, mandar um texto para ele. Ctrl V. Aqui, ó, só que aqui eu vou precisar do status de conexão. Que na verdade é esse mesmo que está aqui, ó. Vou deletar esse aqui, ó. É esse mesmo aqui, ó. Tá? Então posso dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Para que quando eu desconectar, ele apareça lá desconectado. Beleza. Então antes, pessoal, isso aí era o que eu precisava para fazer ele funcionar. Agora não está funcionando mais dessa forma, tá? Do Android 12 para frente, ele já está dando um erro aqui, ele não conecta mais, os dispositivos não estão aparecendo ali para eu, no segundo passo aqui, selecionar. Aí nas minhas pesquisas aí, eu descobri um pessoal aí que orientou a fazer o seguinte. Eu vou precisar ir lá no meu designer, e lá no designer eu vou precisar mudar a minha screen. Tá vendo? Essa screen aqui, ó. Joia? Essa aqui que eu vou alterar. Quando eu abrir a screen, que é a tela principal aqui, ele vai solicitar uma permissão para eu me conectar. Aí, essa foi a primeira ideia. Então, vem aqui nos blocos, ó, e vou procurar pela minha screen aqui. Ó, ela já está aqui, ó. Vem lá o primeiro elemento. E essa minha screen, ela vai solicitar uma permissão. Aqui, ó, já apareceu aqui, ó. Chama a screen 1 e faz a permissão. Eu não vou colocar um comando para quando ele abrir a screen. Eu vou colocar, quando eu apertar o botão, ele vai pedir a permissão de conexão. Eu vou colocar junto com o meu botão para listar o Bluetooth lá. Então vai fazer, o código vai ficar um pouquinho menor. Esse comando que eu apaguei aqui, ó, eu vou deletar ele, tá?
porque eu quero solicitar a permissão para ele acessar a minha lista de Bluetooth. Para isso eu vou precisar aqui de um comando, um bloco de texto, que pode ser esse aqui mesmo, tá? Ou você vem aqui, pega daqui. E aqui dentro desse bloco de texto você vai colocar o seguinte comando: Bluetooth Connect. Bluetooth Connect. Feito. Agora é só isso daqui mesmo, tá? Eles têm um antes, tem depois, tem um botão para ligar, tem um botão para desligar e tem um botão aqui para desconectar. A joia, todos os meus botões já estão com o comando, tá? Então agora é só vou montar o meu kit aqui e já vou testar esse código aí junto com vocês, tá? Parar um pouquinho aqui. A ideia agora é nós espelharmos esse aplicativo no nosso celular, tá? Para isso, você vem aqui em Connect, seleciona aqui esse AI Company, ele vai te dar aqui um QR Code, tá? Ele é temporário, aí é só para a gente fazer o teste. Então eu vou precisar ter baixado aí esse aplicativo, Meet AI2 Company, dá um clique nele lá, ó. Eu já estava usando aqui, deixa eu fechar ele para abrir de novo. Aqui ele vai te dar a opção de escanear o QR Code. É só apontar lá, ó. Ele já está carregando lá atrás, ó. Assim que ele terminar, ele já vai aparecer ali para mim, ó, tá? Agora o que eu vou precisar aqui? Eu tenho aqui a placa, né? E eu vou com essa placa, com esse aplicativo, acionar o relé da placa. Bom, primeiro eu vou precisar conectar. Vamos aqui, conectar. Ele já mostrou aqui para mim 3 aplicações que eu tenho. Eu vou no meu app, que foi o nome que eu dei lá no Arduino. Clica nele. Ele já conectou. Já solicitou ali aquela permissão, né? Tá habilitado. E agora já me deu o status de conectado. Eu venho no ligar. Ele já fez o acionamento lá do meu relé. Vou no desligar. Ele apagou o relé. Apagou o LED do relé, na verdade. Aqui, ó. Ligado, status ligado. Desligar. Bom, senhores, essa é a nossa ideia, tá? Foi um vídeo bastante longo aí. Até a próxima aí. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.